Facebook. Olá você, amigo telespectador, você de casa, você que acompanha aí a nossa programação, como sempre, programa Mais Saúde, sempre trazendo temas médicos importantes. Programa que é feito também com a sua participação através do nosso telefone 3821 4488. E hoje nós estamos recebendo aqui o fisioterapeuta Lucas Mundim Magalhães, ele que é da clínica Qualidade de Vida, a clínica que fica aqui na rua Doutor Marcolino 658. Um assunto bastante interessante, que é um tratamento novo, a qual a clínica está se propondo aí a fazer para tratar a dor. É a terapia por ondas de choque, um programa conhecido como TOC. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Boa noite, Divar. Tudo jóia e você? Beleza. Bom, a terapia por ondas de choque. A primeira impressão que se tem, meu Deus do céu, esse negócio deve ser muito dolorido. Mas é um tratamento novo para tratar a dor? De que maneira ele pode auxiliar a pessoa para aliviar as suas dores? Isso, Divar. Apesar do nome, ele não dá choque. É uma onda sonora, uma onda que ela vai penetrar no tecido, na pele, e vai se chocar com o tecido que a gente quer tratar. No caso de tendinites, algumas situações, algumas partes ósseas, bursites. Então, uma técnica nova que está surgindo no Brasil, está sendo difundida, e eu estou trazendo isso aqui para Patos de Minas, para estar apresentando para as pessoas e tal, e estar ajudando na recuperação aí de várias patologias ortopédicas. Bom, e quais seriam as principais patologias que esse tratamento pode auxiliar no tratamento da dor? Então, uma das patologias principais onde a técnica surgiu tratando foi no caso de esporão de calcânio, tendinites calcárias, né? E também tem a parte de faceite plantar, que é uma inflamação na sola do pé, uma tendinite da patela, no tendão patelar, no joelho, tendinites de ombro, bursites, tendinites de quadril. São talvez as principais patologias que a gente utiliza essa técnica. E de que maneira ela é feita, Lucas? Ela é tipo aquele trabalho que vocês fazem de fisioterapia com aquele aparelhinho? Como é que é? Isso, é um pouco próximo disso. Primeiro a gente faz uma consulta. Nessa consulta a gente avalia o que é o problema da pessoa, o que está cometendo ali. Tenta avaliar toda a parte funcional, porque a gente não se baseia só no diagnóstico patológico. A gente tenta achar prováveis causas, porque a gente também passa orientações, passa sugestões para a pessoa tentar mudar algumas coisas que pode acometer, que pode piorar a situação, passa orientações para ajudar a estar melhorando aquele quadro que a pessoa se encontra. E a técnica ela consiste no seguinte: tem um aparelho, ele produz uma onda de som. Essa onda ela é bem mais potente do que aqueles outros aparelhos que a gente tem costume de utilizar, como o ultrassom. Ela é uma onda bem mais potente, então a gente consegue uma profundidade muito maior. Então a gente consegue estimular bastante essa região, porque o estímulo que a gente tem que dar para o corpo é que ele consiga cicatrizar aquele tecido. E principalmente nessas patologias crônicas, tem uma dificuldade muito grande de cicatrizar elas. São patologias que as pessoas reclamam que têm dores há muitos anos, meses, muitos anos. Aí já tentou diversos outros tratamentos, medicamentoso, fisioterapia, osteopatia, quiropraxia, acupunturas, e às vezes não tem aquele resultado. A pessoa melhora, mas costuma ter recidivas, quer dizer, o quadro vem e volta com frequência. Então, essa técnica é uma técnica que tem a intenção de estimular a região, promover a vascularização daquele local e o corpo começar a se cicatrizar. Lucas, mas qualquer pessoa pode fazer esse tratamento ou tem que ter uma recomendação no caso do ortopedista ou médico? Então, a maioria dos casos que chegam para nós vem com recomendações médicas, mas até mesmo os nossos pacientes que nós já atendemos, a gente orienta eles a estar fazendo. Não necessariamente precisa vir com a recomendação de alguém. Tem pessoas que me procuram: Lucas, eu estou sentindo uma dor parecida com isso que você me falou. Eu marco uma consulta, faço uma avaliação, e se eu vejo que é um
caso onde a onda de choque vai ter o melhor resultado que a gente espera, aí eu recomendo que a pessoa faça aquele tratamento. Bom, vamos falar aqui a respeito de algumas indicações. Você colocou aqui pra gente aqui o esporão de calcânio, que é na planta do pé, né? Isso. Tem muita gente que ainda tem isso, né, doutor? Isso. O esporão de calcânio é uma patologia que cresce uma protuberância óssea no osso do calcânio, bem na região da sola do pé ou no calcanhar. E normalmente, ele vai vir a machucar a fáscia do pé, que é uma estrutura tendinosa que tem na região da sola do pé, e vai gerar um processo inflamatório inicialmente agudo, e ao longo do tempo ele vai ficando crônico, tendo até evolução para uma tendinose, que seria uma degeneração daquele tecido. Aí fica aquela coisa, né, muito feia, muita gente, né? Isso. Alguns casos estéticos, sim, ele fica evidente, outros casos não, mas afeta diretamente na qualidade de vida da pessoa. Porque O jeito dela caminhar depois, né? Olha, a gente tem até algumas imagens ali ilustrativas. Obrigado, viu, Fred? Bom, eu gostaria que o senhor comentasse pra gente, ô Lucas, em cima daquelas imagens ali, que é do esporão. Tá. Como é que esse tratamento pode ser feito, Lucas? Pode começar ele assim que a pessoa percebeu que já tem um problema, depois que a pessoa também já está com um problema já avançado, também pode ser usado a terapia por ondas de choque? Então, o mais correto é a gente conseguir diagnosticar isso. A pessoa sentir algum tipo de dor, desconforto, procurar um profissional que possa avaliar isso, ou médico ou fisioterapeuta. Concluindo um diagnóstico de que é o esporão, aí a gente vai planejar o tratamento. Tem tratamentos conservadores à base de medicamentos e até mesmo repouso, compressas. E, em último caso, isso não tendo resultado, a recomendação é fazer ou a técnica de ondas de choque ou, em última instância mesmo, seria procedimentos cirúrgicos. Aí é o médico que vai estar fazendo essas recomendações. Mas o paciente, logo no início, ele já começa a perceber alguma melhora ou tem que ser várias sessões até começar a sentir os efeitos aí da terapia? Olha, na primeira sessão, a gente já espera que a pessoa tenha alívio, bastante alívio do seu desconforto. Porque a onda, da forma com que a gente aplica, o estímulo dela acaba sendo intenso na região, que gera o alívio de dor. Então a gente consegue controlar aquela dor. E ao longo de 3, 4, 5 dias após a aplicação, a parte vascular já começa a desenvolver a angiogênese ali naquele local, então já vai estar levando células de defesa e já começando também o processo de reparação daquele tecido. Bom, outro problema bastante sério, eu tenho certeza que muita gente tem, é a questão da tendinite, que pode ser tanto no ombro, no cotovelo, no quadril. Também dá para tratar? Isso. A tendinite também é algo um pouco parecido. O que acontece é que essa tendinite depende da causa também. Então a gente tem que fazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico bem feito para a gente conseguir achar a provável causa daquela tendinite, controlar aquilo ali. E também aqueles casos onde essa tendinite tem uma dificuldade muito grande de melhorar com os tratamentos de costume, aí a ondas de choque é onde ela aparece tendo bons resultados. Que ela consegue dar um estímulo completamente diferente dessas outras técnicas que foram aplicadas e não tiveram um bom resultado ali. Só para as pessoas de casa entenderem um pouquinho melhor, o que é a tendinite? Ela agora a gente está mostrando ali, ela pode afetar tanto o joelho, né, quanto o ombro, o quadril, o pé. Mas o que é, na verdade, essa tendinite? A tendinite ela é uma inflamação daquele tendão. O tendão são as extremidades dos músculos. A parte tendina, esse tendão, ele não tem a mesma vascularização de um músculo. Então, ele tem uma dificuldade muito maior de se regenerar das agressões que ele sofre. Então, as agressões que a gente promove nessas regiões está relacionada a tudo que a gente faz. Um esforço maior. Algum tipo de esforço, uma postura inadequada, carregou um peso, uma atividade física que fez, jogou bola, jogou algum esporte de impacto, pode estar esforçando e gerando algum tipo de lesão
nesses locais. Aí aquele famoso gelzinho que se usa ali para aliviar, às vezes não consegue. Mas com a terapia, aí sim, você tem um resultado bastante satisfatório nesse sentido, né? Isso. Parece que tem bastante desses medicamentos emplásticos que as pessoas utilizam. Por um certo ponto, quando inicia, as pessoas relatam que tem algum tipo de alívio utilizando isso. Mas a grande maioria não. A dor se persiste até que ela procura a ajuda de algum médico, ortopedista, algum fisioterapeuta para estar ajudando. Bom, aí a terapia ela vem a calhar nesse sentido, né? Porque com poucas sessões o paciente já vai sentir um alívio, uma melhora mais tranquila, né? Isso. A técnica ela está mostrando resultados muito bons. E a principal intenção dela é promover a cicatrização, o que em casos crônicos tem essa dificuldade. Normalmente esses casos crônicos evoluem para procedimento cirúrgico, que é um procedimento invasivo, perigoso, né? Que apesar de toda a parte segura que as pessoas tentam se organizar ali, fazendo exames pré-operatórios e tudo, todo procedimento cirúrgico acaba que é última opção. É quando você já esgotou todas as alternativas de procedimentos conservadores para estar melhorando aquilo ali. Bom, nós estamos aqui batendo um papo com o Lucas Mundim Magalhães, que é fisioterapeuta da Clínica Qualidade de Vida, a clínica que fica na rua Doutor Marculino, programa que é feito também com a sua participação. Se você quer mais detalhes a respeito do nosso assunto de hoje, pode nos ligar para cá, 3821-4488. Nós vamos também estar encaminhando aqui a sua pergunta para o nosso convidado hoje, falando sobre terapia por ondas de choque para alívio de determinados problemas, determinadas doenças, um trabalho que é feito por fisioterapeutas. Esse trabalho já está sendo feito aqui na Clínica Qualidade de Vida, aqui em Patos de Minas. Vamos fazer o seguinte, um intervalozinho rapidinho, já nós voltamos para mais um bloco do programa Mais Saúde com você. Muito bem, estamos de volta com você, programa Mais Saúde, como sempre, neste horário aqui com um tema médico importante. A gente conversava no bloco anterior com o Lucas Mundim, falando a respeito de um novo tratamento para a dor, que é o toque. Na verdade, um nome bastante... a princípio as pessoas acham estranho, mas ele vem como auxiliar no tratamento da dor. Ô Lucas, a gente falava aqui de algumas doenças, até no intervalo estava me explicando aqui em relação a algumas. A tal da bursite, essa é demais, né? É um problema também recorrente a muita gente. E essa técnica também pode ajudar no tratamento da bursite? Isso, pode ajudar sim. A gente costuma ter um resultado legal, muito bom, em cima de bursites. Em casos mais avançados, até quando tem calcificações nessa bursite, a gente consegue tratar isso e ter bons resultados. Mas a gente também precisa avaliar prováveis causas dessa bursite e dentro da área da fisioterapia, a gente avalia a parte funcional, tenta descobrir ali essas causas para estar minimizando o fator de causa e vem com a técnica de ondas de choque aí para estar melhorando a cicatrização e corrigir o problema. A bursite ela acomete só o ombro também ou outras partes do corpo? Não, a bursite é a inflamação da bursa. Nós possuímos essa bursa em várias regiões do corpo. Ela serve para estar minimizando o impacto em algumas outras estruturas. Então nós temos ela no ombro, no quadril, nos pés, no joelho. Então em qualquer lugar ela pode estar inflamando, né? Então, quando ela inflama dessa forma aí, requer tratamento. Aí, esse tratamento com ondas de choque, ele vem bem a calhar nesse sentido. Para alívio também da dor. Porque ajuda bastante. Eu já vi comentários, graças a Deus eu não tive, de que a tal da bursite, ela pega com força e é muito dolorida. A pessoa, às vezes, não consegue movimentar, se for no caso do ombro, não consegue movimentar o ombro e atrapalha muito a vida da pessoa. Ela pode ser bastante limitante, afetar a qualidade de vida da pessoa, de forma que ela tenha limitações de movimento e não consiga exercer algumas de suas atividades de vida diária, até mesmo atividades no trabalho, né? Pode estar limitando a pessoa. Bom, outro problema também bastante recorrente nas clínicas de fisioterapia,
é o tratamento para fibromialgia. Essa também é famosa, né? Fibromialgia também acomete muitas pessoas, a questão da mão, enfim. Como é que é esse tratamento para fibromialgia? Então, a parte da fibromialgia, o aparelho, que quando a gente utiliza ele, a gente está mais voltado para as lesões musculares, né? Porque a musculatura adquire um nódulo isquêmico. E esse nódulo, com uma dificuldade de vascularização nele, ele produz bastante dor, produz uma toxina, que é o ácido lático, que é bastante irritante e gera bastante dor, principalmente na musculatura do trapézio, né? A patologia de fibromialgia, ela tem vários fatores que são causais, né? E, dentro dessa condição que a gente consegue estar tratando com a ondas de choque seria a parte muscular. Então, esses nódulos que são provocativos de muita dor e são dores que perduram por bastante tempo, a gente utilizando essa técnica, a gente melhora bastante a vascularização do tecido, dessensibiliza aquele tecido, aquela região, e a pessoa consegue ter uma qualidade de vida bem melhor. E o que seria o recomendado, então? Diariamente fazer o tratamento? Não. Ela pode ter um intervalo? A gente utiliza essa técnica da seguinte forma. A gente faz a aplicação da ondas de choque e tem que dar um tempo para o corpo reagir, porque ele vai estimular a autocura. Ele vai promover a vascularização daquele tecido. E essa vascularização, que é o quê? Surgir novos vasos sanguíneos na região, ela gasta um certo tempo. Então, a gente recomenda que a aplicação seja feita no prazo de 1 semana a 2 semanas. Aí, assim, dessa maneira, aí, o próprio organismo é que vai auxiliando no tratamento. Na verdade, ele estimula o próprio organismo a fazer esse tratamento. A ideia é estimular a autocura. É uma técnica interessante, por quê? Porque você não fica preso em todo dia ter que ir na sessão de fisioterapia, todo dia você tem que dedicar daquele tempo seu, que às vezes é precioso, é difícil de sair do trabalho, sair de casa para poder ir tratar. Então, essa técnica tem essa ideia interessante de que a gente faz uma aplicação, a gente gasta ali aproximadamente 40 minutos, 1 hora durante toda a consulta e aplicação, e a pessoa vai estar retornando isso para fazer uma nova aplicação aproximadamente de 10 a 15 dias depois. Mas aí, quando ela vai para casa, ela precisa tomar algum cuidado especial? Então, vai depender de cada caso. Casos onde tem uma queixa muito intensa ali, às vezes eu peço à pessoa para ter um pouco mais de cuidado e não evitar fazer coisas que possam estar machucando. Em outras situações não tem nenhuma contraindicação para a pessoa, nenhum tipo de resguardo. A pessoa pode voltar às atividades normais. Em algumas situações até poder praticar atividade física sem precisar interromper. Bom, eu tenho aqui algumas participações, inclusive do telespectador através do WhatsApp. A Maria das Graças, aqui do centro, ela está dizendo o seguinte, que já fez o tratamento, obteve ótimos resultados, está recomendando às pessoas que têm esse problema a procurar a técnica porque ela é excelente, segundo aqui a nossa telespectadora Maria das Graças. Obrigado, Maria das Graças, por estar participando com a gente. Mas é isso mesmo? A pessoa já sente logo nas primeiras sessões um alívio? Depende de cada caso. A maioria dos casos, sim. Normalmente, na primeira sessão, a pessoa já desce da maca sentindo que fez algo diferente e está sentindo uma sensação de leveza, né? Outros casos, às vezes, a gente vai gastar mais uma sessão ou 2 para ter um alívio onde a pessoa se sinta mais agradável. Mas, normalmente, na primeira sessão, na primeira aplicação, a pessoa já tem um alívio bem considerável. Bom, eu até perguntava antes, em relação à questão da idade. Pessoas de todas as idades, principalmente pessoas mais idosas, também podem fazer o tratamento nesse sentido? Sim, normalmente as pessoas com um pouco mais de idade já são casos mais crônicos. Talvez sejam os mais recomendados a tratar. Tem-se algumas contraindicações, mas não são contraindicações complicadas, por exemplo. A gente não vai utilizar a técnica de ondas de choque sobre um útero gravídico. Pessoas com problemas de coagulação, hemofílico, ou que esteja tomando uma medicação forte, a gente também não vai estar utilizando. É por isso que é necessário aquele bate-papo entre o fisioterapeuta e o paciente para ver todas essas questões aí para
fazer de Justamente, maneira correta para não ter nenhum tipo de problema, né? Essa consulta inicial ela é imprescindível. A gente precisa fazer ela para que a gente consiga avaliar corretamente o que está acontecendo, poder orientar bem a pessoa para que a gente não selecione os casos contraindicados e encaminhe para as pessoas que tratam aqueles outros casos que a gente não teria indicação da técnica. Agora, em casos de artrite, de artrose também que acomete o pessoal aí da terceira idade, também pode ser usado, Lucas? Sim, a gente usa. No caso de artrite, seria uma inflamação da articulação. Em casos agudos, muito intensos, normalmente a gente resguarda daqueles primeiros dias de dor aguda, aí o tratamento acaba sendo com médico, medicamentoso, e ao final daquela fase aguda, subaguda, a gente já começa a utilizar a técnica e tem resultados muito bons. Bom, nós estamos batendo nosso papo aqui com o Lucas Mundim, fisioterapeuta da Clínica Qualidade de Vida. E agora surgem outras patologias também que se pode tratar, né? A gente falou aqui de artrite, artrose, bursite, mas tem alguma outras patologias também que pode tratar fazer com esse tratamento? Tem. Essa técnica, como ela é nova, ela está tendo ainda uma fase de muitos estudos, né? Mas está utilizando ela para fechar feridas. Essas feridas de úlceras, escaras, está sendo bastante utilizado em algumas regiões do país. Eu tenho colegas em São Paulo que utilizam dessa técnica. Também em casos de doenças urológicas, então tem alguns médicos no Brasil, são poucos, que estão utilizando essa técnica também para estar tratando isso. Tá surgindo coisas aí diferentes e tal. Para nós ainda no Brasil são poucas coisas além dessas que a gente citou. A questão de recuperação de uma fratura, por exemplo, pode? Sim. Tem casos onde a fratura ela não consolida de maneira alguma. E não tem uma causa, uma explicação para isso. Então a técnica vai fazer estimulação óssea, as células depositarem cálcio ali naquele local e fechar aquela ferida ortopédica ali, aquela fratura e cicatrizar ela. Uhum. E é você como fisioterapeuta que acompanha ali, que faz, bate esse papo ali com o paciente, que vai estimular, aliás, que vai estipular ali a quantidade de sessões necessárias? Isso. A literatura, ela recomenda, se você procurar se informar, que ela cita ali 3, 5, 6, até mais aplicações. Eu costumo fazer associações de técnicas. Eu utilizo, junto à técnica de ondas de choque, técnicas da fisioterapia. A parte manual, manipulação do tecido, alguns exercícios de alongamento eu passo para a pessoa fazer em casa, passo alguns exercícios de fortalecimento e, com isso, eu consigo minimizar o número de aplicações, né? Mas, normalmente, eu recomendo fazer uma avaliação para que a gente consiga estipular melhor e, ao longo do tratamento, é que a gente vai observando a quantidade de sessões que nós vamos necessitar. E ela precisa estar associada a algum outro tipo de tratamento? Em alguns casos, não. O tratamento de fisioterapia convencional também a gente pode estar associando. Alguns casos associa-se a algumas medicações, se o médico tiver prescrito. Em outros casos, não. Aí vai depender, a gente pode estar fazendo uma compressa de gelo ou calor também. Lógico, é claro que os benefícios são enormes, né? Porque além, claro, da recuperação mais rápida do paciente, entre outros benefícios, né? Isso, tem essas vantagens, né? Se você comparar com tratamentos que você já utilizou e não teve resultado, essa técnica pode dar o resultado que a pessoa não está conseguindo. E também da situação de que a gente pode evitar realizar cirurgia, às vezes, sem ter antes tentado mais uma técnica conservadora. Uhum. Bom, nós estamos batendo nosso papo aqui com o Lucas. Eu achei bastante interessante, doutor. Agora, lógico, quem de todos esses problemas, né, que nós falamos aqui, quiser conhecer como é feito o tratamento, pode procurar a clínica que fica na Rua Doutor Marculino 658, é a Clínica
Qualidade de Vida, clínica de fisioterapia. Tem até também algumas informações que a pessoa, se quiser, pode acessar a página no Facebook também, né? Que é no Facebook, facebook.com/CL Qualidade de Vida, e também no Instagram, né? instagram.com/CL Qualidade de Vida, tá certo? Isso. Ok. Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, né? Um intervalozinho? Então tá bom. Só porque daqui a pouquinho a gente volta? Tá correto. Então tá bom. Já já a gente volta com o programa Mais Saúde para você e continua o nosso bate-papo aqui com o Lucas. Legal, estamos de volta aqui no programa Mais Saúde. Eu quero também agradecer as pessoas que estão telefonando para cá, para o 3821-4488 e fazendo as suas perguntas. Você também pode participar, é lógico, também pelo nosso WhatsApp, tá ok? Tá aí o número na tela para você, 99947-4515. Vamos aqui para algumas perguntas então, doutor. A Isis Ferreira, também do centro, gostaria de saber se esse tratamento é indicado para quem tem dores nas costas. Sim, a gente precisa avaliar a causa disso, né? A boa parte das dores nas costas está relacionada à parte muscular. Então, a gente consegue melhorar a vascularização desse tecido muscular e, através disso, conseguir o alívio que a pessoa precisa. Em outras situações, é recomendado fazer outras técnicas associadas também. No caso, a fisioterapia convencional, o tratamento através de uma técnica de pilates, osteopatia. Isso vai depender bastante da avaliação, mas a técnica pode ser muito boa sim. No caso do Pilates, a clínica oferece mais essa opção também para o cliente, né? Isso, lá na clínica nós temos o Pilates. E é uma técnica muito boa, principalmente para problemas posturais, para treinamento físico, a gente consegue treinar bastante lá. Olha, a Elizabeth, participando conosco aqui pelo WhatsApp, ela está dizendo o seguinte: eu gostaria de saber se tem algum exercício para amenizar a dor do túnel do carpo. Primeiro a gente tem que explicar o que é o túnel do carpo, né? Isso, o túnel do carpo normalmente é uma diminuição desse túnel. Causada por aumento, espessamento dos tendões flexores aqui dessa região do pulso da pessoa. Na junta aqui da pessoa. Isso. Aí, quando fica espesso, essas estruturas aumentam de tamanho, elas esmagam as outras estruturas. E no caso ali está passando a inervação que vem para a mão, está passando veias que vão drenar essa mão e estão passando também artérias que vão irrigar essa mão. E normalmente uma compressão ali, a pessoa se queixa de bastante dor. A gente recomenda nesses tratamentos algumas questões medicamentosas que o médico prescreve, alguns exercícios de alongamento para melhorar e abrir mais esse túnel para diminuir essa compressão que ocorre ali, e até mesmo a ondas de choque pode ser utilizada. Pode ser usada, então? Pode ser utilizada ali sim, para ajudar a amenizar essa dor. Aí, tá vendo, Elizabeth? É uma opção a mais, tá vendo? Bom, a Márcia, qual o nome da técnica e quais os casos que podem ser usados no caso de fraturas C4 e C5? Seria possível usar? Fratura C4 e C5 é quando a coisa já mais bem alterada, né? Isso, C4 e C5 são vértebras cervicais. Dependendo do caso da fratura, a gente pode conseguir uma janela de acesso, sim. Dependendo da região, aí a gente não vai conseguir utilizar, não. Aí é dependendo, caso cirúrgico, onde o médico vai optar por fazer alguma intervenção ali. Olha, o nome da técnica é terapia por ondas de choque, que é usada aqui para o tratamento ao alívio da dor, né? Isso. Bom, em relação ao trabalho que é feito hoje lá na clínica, a gente falou aqui do Pilates, mas a clínica também oferece uma gama imensa aí de outras opções também para o tratamento, não só da dor, mas também na reabilitação desse paciente, né? Isso, na parte de reabilitação lá dentro da clínica nós trabalhamos com a hidroterapia, a parte de fisioterapia convencional, tem a osteopatia, tem o RPG, que é uma técnica de reeducação postural, tem também o Pilates, que nós temos no estúdio lá.
Bom, eu tenho aqui outras perguntas. Darcy, do Vila Garcia. Se essa técnica pode ser usada por pessoas que usam marca-passo, pode? Então, a gente não pode utilizar sobre o marca-passo, mas se a pessoa tem um problema lá no pé, não vai ter nenhum problema, porque a onda ela é focalizada naquele local. Ela não vai se dispersar, ela não gera nenhum campo eletromagnético, nada que possa afetar o uso desse marca-passo. Mas a gente não se usa sobre a região ou próximo à região do marca-passo. Agora, quanto a valores, isso aí teria que conversar com você, isso a gente né? tem que consultar. Tem que Para saber quantas sessões seriam necessárias e tudo mais, né? Bom, a Isis gostaria de saber se esse tratamento é indicado para quem tem dores nas costas. O senhor já respondeu aqui, sim. Mas eu até emendo já um pouquinho, voltando aqui na questão das dores nas costas, aquele colchão duro, aquele colchão que já está passando da hora de jogar fora, já está vencido e que causa uma dor terrível nas costas, aí sim a fisioterapia também pode ajudar, além, é claro, da pessoa jogar aquele colchão velho fora. Isso, a gente precisa avaliar, verificar direitinho quais são essas causas desse desconforto da pessoa. Quando a gente detecta que é o colchão, e isso aconteceu até recentemente com alguns pacientes meus, a paciente ficou até chateada, porque fez um investimento alto num colchão, que para o marido dela foi uma beleza, e para ela pessoa já não foi adiantou. tão bom. E aí a gente vai propor técnicas para estar melhorando aquilo ali. Entre uma delas pode ser o RPG, pode ser o Pilates, e dependendo até mesmo a onda de choque. Aí acaba que aí tem que ser esse bate-papo mesmo entre paciente e vocês que vai determinar a melhor forma de tratar. Através dessa consulta que a gente vai conseguir estar avaliando melhor o caso para a gente estar resolvendo ele. Bom, a gente falava, claro, de outras, não só técnicas, mas o trabalho que é oferecido hoje pela Clínica Qualidade de Vida. A gente falou em relação ao Pilates, tem hidroterapia lá também. Tem hidroterapia. E a hidro ajuda bastante também em recuperação de pacientes, dependendo do problema dele também? Isso, a hidro tem uma excelente resposta em tratamentos, principalmente onde a pessoa não pode estar fazendo muito impacto, tendo muito impacto no tratamento. Em casa onde a água aquecida ajuda bastante a relaxar os tecidos para que a gente consiga melhorar a mobilidade daquela região a ser tratada. Ainda mais com essa época de frio, hein? Melhor ainda. Na época de frio é um pouco mais difícil, porque o clima não ajuda, né? Mas no verão nossa piscina fica normalmente bem cheia. Essa época agora o pessoal todo prefere ficar debaixo das cobertas. Mas a água quente tem esse poder, né, de relaxar um pouquinho o músculo e ajudar no tratamento, né? Isso. A água ela dá uma aliviada muito boa, dá uma relaxada grande e permite a gente mobilizar. Porque às vezes a pessoa está com aquela dor que a gente precisa colocar a mão e não consegue, porque é bem desgastante, é bem agressivo às vezes. Aí a gente faz algumas coisinhas dentro da piscina, pode dar uma relaxada e permite depois a gente vir e executar o tratamento através de algumas técnicas manuais, alongamentos e fortalecimentos. Bom, a pessoa que teve um AVC também pode fazer esse tipo de tratamento? Vai depender da condição dela. Se ela tiver condições de executar esse tratamento, sim. Se ela estiver numa situação onde ela está acamada, não tenha condição de se movimentar, mobilidade, né? É mais difícil, né? Mas pode sim. Esse tratamento de choque, no caso, o paciente está, você falou em relação da pessoa estar acamada, ele pode ser levado até o paciente na residência dele também? Ou ele teria que ir na clínica para fazer o tratamento? Então, em casos domiciliares, a gente é um pouco mais difícil. A gente pede que as pessoas tentam vir. Em últimas circunstâncias, a gente avalia essa condição de ir até o domicílio e avaliar isso. A maioria dos casos é feito dentro do próprio consultório mesmo. Dentro da clínica mesmo, né? Outra questão que a gente queria até ressaltar, Lucas, em relação ao RPG, também bastante conhecido. Tem esse tratamento lá na clínica? Como é que ele é feito? Para que ele, como as indicações para esse tratamento? Então, o RPG é uma técnica de tratamento postural. Ela vai estar tentando melhorar e corrigir posicionamentos inadequados, né, posturas viciosas,
e também alguns casos onde ele já está com aquela alteração gritante e que você observa em exames como um raio-x, por exemplo. Então a gente usa essa técnica para estar tentando alinhar melhor essa coluna, dar uma percepção corporal para a pessoa que normalmente tem uma postura inadequada, se senta torta e nem percebe. Então a técnica de RPG se joga tem no sofá em casa, Isso. se joga na cadeira de qualquer jeito, vai trabalhar na frente do computador ali, fica ali vidrado ali, aí com a coluna toda torta. Isso. Precisa tomar bastante E cuidado. às né? vezes precisa de percepção, a pessoa faz de forma inconsciente. Ela fica naquela posição sem perceber que aquilo está sendo prejudicial. E a técnica estimula a pessoa de forma com que ela vai estar avisando a pessoa, olha, essa postura é prejudicial, essa postura não é boa, corrija. Aí a própria pessoa toma a iniciativa de se posicionar melhor. Eu me lembrei aqui de uma questão de criança e adolescente que fica muito na frente ali do computador, no joguinho também, com o passar do tempo também, né? Precisa do pai, a mãe dar uma cutucada ali de vez em quando. Opa, corrige isso aí porque pode causar problemas futuros, né? Isso talvez seja o mal do século, né? A parte de modernidades, né? Acaba ficando fácil, bom, a pessoa ficar em casa, mexendo no computador, melhor do que ir praticar uma atividade física. Crianças é melhor do que jogar bola, ela prefere ficar em casa jogando videogame, e isso pode trazer consequências futuras. Uhum. O pai e a mãe é que tem que ficar atento também, né? Pai e mãe tem que ficar bastante atento quanto a isso. Bom, nós estamos aqui batendo um papo, até desviei aqui um pouquinho do nosso foco, né? Mas nós estamos conversando aqui com o Lucas Mundim Magalhães, fisioterapeuta da clínica Qualidade de Vida, a clínica que fica aqui na rua Doutor Marcolino, número 658. Nós vamos fazer o seguinte, um intervalozinho para o nosso último bloco. Já está chegando aqui o NTV News com as principais notícias de Patos de Minas e região. É o intervalo, já continuamos aqui com o nosso bate-papo. Beleza, estamos de volta com mais saúde. Continuando aqui nosso bate-papo com o Lucas Mundim, que é fisioterapeuta da clínica Qualidade de Vida. Bom, em relação à questão de atletas, Lucas, como é que fica a questão em relação a atleta? Também pode ser feito esse tratamento para uma recuperação mais rápida? Então, sim, utilizando essa técnica, normalmente em atletas que já tentaram tratamentos e não tiveram resultado, utilizando essa técnica a gente consegue ter uma resposta bem mais rápida e a pessoa voltar à prática de atividade física bem mais rápido. Principalmente esses boleiros de final de semana. Isso. Opa, que vai dar uma topada lá com a canela do outro lá, rapaz do céu. Lesões por excesso de uso, por impactação. Atletas que jogam vôlei, peteca, basquete, costuma ter bastante tendinite patelar, costuma ter bastante dor no calcanhar, tendinite de tendão de Aquiles. Normalmente são pessoas que sabem muito bem, sente a dor durante todo o exercício. Aí ela acaba sendo teimosa, querendo jogar mais e mais, aí só vai agravando. Aí o time está perdendo, ele, não, vamos lá, vamos para cima, quero ganhar. Aí acaba esforçando mais, a parte perigosa, agravando mais ainda a questão da lesão. É a parte perigosa, onde pode ocorrer as rupturas, né? E aí, em casos de ruptura total, normalmente a recomendação cirúrgica, que vai ficar no estaleiro ali, fazendo fisioterapia bastante tempo, repouso. Rompeu o ligamento aí, meu caro, já era, Em casos né? de rupturas parciais, são rupturas mais leves, às vezes a gente até consegue, utilizando essa técnica, a gente consegue fazer a cicatrização daquele tecido e conseguir a melhora daquele local. Bom, quem joga vôlei, por exemplo, usa muito o ombro também, acontece de lesões também, né? Nesse sentido. Isso, atleta que costuma jogar vôlei, costuma lesionar bastante o ombro, né, ter tendinites de cabeça de bíceps, de supraespinhoso e também joelho e tornozelo. Tem muito entorse de tornozelo. E às vezes alguns entorses de tornozelo que fica perdurando dores por um longo período. Bom, e em todos esses casos, é lógico, a recomendação pode ser esse tratamento
Sim, da dor. ondas de choque utilizada em algumas dessas situações aí, a gente pode conseguir uma resposta bem rápida para a pessoa poder voltar à prática de atividades. Bom, fugindo aqui um pouquinho do nosso tema, mas agradecendo também a participação do nosso telespectador, a Edna está dizendo o seguinte: colocar bolsa de gelo na coluna é bom para aliviar a dor? Sim, dependendo da situação, o gelo é muito bom. Vai ter uma eterna briga entre pôr calor ou pôr gelo. Em inúmeras situações o calor é muito bom, em inúmeras outras situações o gelo também vai ser bom. Como que em alguns casos acontece, as pessoas fazem em casa? Testam um dos dois. Coloca o gelo e observa o resultado. Coloca o calor e observa o resultado. O tempo ali também vai depender se a pessoa vai aguentar ou não. Vai depender, sim. Se ela vai aguentar ali, não. Tem que tomar certos cuidados, porque dependendo do O gelo gelo queima, que a pessoa né? colocar, ela pode se queimar, até mesmo o calor. O gelo ali mesmo, dentro daquela bolsa ali, ele pode queimar também. Justamente. Tem gente que coloca, às vezes, em contato direto com a pele, algumas Não bolsas pode, de né? gelo, e pode vir a ter lesões complicadas ali. O certo seria colocar uma gaze, uma Normalmente, faixa. quando colocado cubos de geladeira dentro de um saquinho, coloca assim em contato direto com a pele de 15 minutos, 20 minutos. Quando algumas pessoas colocam aquelas bolsas que vem um gel lá dentro, que você coloca ela no freezer e sai de lá uma barra de gelo, aquilo é bastante perigoso. A recomendação é que não utilize, e se a pessoa for utilizar, que ela tente colocar uma flanela, um paninho mais fino, mas a recomendação é não estar utilizando aquilo ali, porque é perigoso se queimar. Bom, aqui tem alguns nomes até bastante curiosos, aliás, que é a sacroileites, desculpa se eu falei errado, e a canelite e a ciatalgia. Eu gostaria que... são nomes que as pessoas estão mandando aqui pra gente, doutor, e eu tô aqui meio sem saber o que é esses nomes, eu queria que você me Tem explicasse. alguns nomes um pouco difíceis de pronunciar. Na verdade, eu confesso que eu nunca vi falar. Ciatalgia, o que é? Ciatalgia é uma dor no nervo ciático. Normalmente a pessoa sente uma dor na região do quadril, glúteo, e irradia para a perna. A técnica utilizada nessa patologia, a gente consegue dar uma melhorada na sintomatologia e liberar um pouco essa compressão que está acontecendo no nervo ciático. Pode ser muscular ou pode ser outras causas que vão precisar ser avaliadas. E como que trata? Também com Pode o utilizar toque? ondas de choque, pode ser utilizado o RPG, pode ser utilizado o Pilates, a fisioterapia convencional, eletroestimulação, calor. Normalmente são as técnicas que nós utilizamos para tratar essas patologias. Quando você fala em canelite, a primeira coisa que vem na cabeça, bom, deve ser na canela. Mas é na canela mesmo ou não? Justo. A canelite, na verdade, é uma inflamação do periósteo, ali na região da canela. Normalmente está relacionada a atletas que têm lesões por excesso de uso. De tanta impactação ali, parece que começa um processo degenerativo naquele local. E tem uma diminuição da calcificação ali. Pode ter no até... osso, direto no osso? Justamente, diretamente no osso. Pode-se encontrar, com exame de radiografia, pode-se encontrar até linha de fratura naquele local. Uma fratura não completa. Mas como que a pessoa sabe que está com isso? Normalmente a pessoa queixa de dor na canela. Eu sinto uma dor na canela. E aí, quando procura ajuda, o médico solicita normalmente exames de radiografia, raio-x ali na canela, e é detectado essa inflamação evoluindo para até ter fratura daquele local. Pois é, mas aí a fisioterapia ela entraria de que maneira para ajudar esse paciente? Então, a fisioterapia convencional tenta controlar os sintomas. Normalmente não é muito eficiente, não. Normalmente eu utilizo a técnica de ondas de choque para ter estimulação óssea. E a ondas de choque vai estimular aquele local a voltar a depositar cálcio naquele local e fechar aquela descalcificação que está tendo. Aí vem de encontro aquilo que a gente falou lá no princípio, que o tratamento com onda de choque ele vai auxiliar nesse sentido. Aí, estimulando o próprio organismo a melhorar aquela parte lesada. Isso, e uma avaliação bem feita, para que você consiga fechar um diagnóstico patológico e funcional também. Bom, tem um nome bastante engraçado aqui, eu vou ter que soletrar, que é sacroileites, é isso? A sacroileite. Ileites? Isso. Não uma sei. inflamação na articulação sacral com o osso da pelve, do quadril.
ou o pessoal conhece também como osso da bacia. É a terminação da coluna se articulando com o osso da pelvis. Normalmente costuma ter bastante inflamação nesse local, pessoas que trabalham muito sentadas, costuma ter rigidez nessa região. Então a gente utiliza o tratamento da ondas de choque para tratar isso e também algumas técnicas da fisioterapia convencional para melhorar a mobilidade e liberar essa articulação e recuperar desse processo inflamatório que acontece ali. Bom, pois é, e aquela questão do desgaste ósseo no quadril também pode ajudar? Dependendo da situação, a gente consegue estimular a calcificação ali. Quando tem uma calcificação errônea do organismo, que são osteófitos que surgem, às vezes a gente, utilizando essa técnica, às vezes a gente até consegue ter uma reabsorção dessa calcificação. E em casos onde tem a descalcificação, o estímulo celular é para que volte a calcificar, para o organismo ficar em homeostasia. Bom, o Lázaro do bairro Várzea está parabenizando você pelas explicações, está dizendo que quer procurar a clínica depois para um bate-papo, um tratamento, e é isso mesmo, a clínica está lá justamente para oferecer não só esse novo conceito em tratamento, mas enfim uma gama muito grande aí de outros tratamentos no alívio da dor e também na recuperação do paciente, né, Lucas? Isso mesmo. Certo? Bom, está acabando ali nosso tempo, mas gostaria, antes de terminar, falar também, lógico, de outros tratamentos que a clínica oferece. Nós falamos do RPG, da hidroterapia, do tratamento para recuperação ali de fratura, enfim. O que mais tem a clínica? Então, lá nós também temos a parte de osteopatia, que é um tratamento voltado para as articulações, principalmente as articulações da coluna. E temos o Pilates, que ele vem como tratamento e continuidade de alguns tratamentos que a gente começa dentro da clínica. Normalmente a pessoa chega em situações de dor, nós tratamos, controlamos aquilo ali e mandamos para o Pilates para estar continuando o tratamento e treinando aquela pessoa, deixando ela bem treinada, firme e forte para conseguir voltar às suas atividades diárias. E por falar em voltar a atividades, a questão da recuperação, né? Porque um paciente, fazendo a técnica, né, do toque ali, ele pode voltar mais rápido ao trabalho, à sua atividade normal? Sim. A gente espera com isso que tenha uma resposta bem mais rápida, a pessoa volte ao trabalho e às atividades físicas. O interessante é que, em grande parte das vezes, a gente não precisa de afastamento médico do trabalho. Então, a pessoa consegue trabalhar e executar o tratamento sem gerar nenhum tipo de dano ou prejuízo para a pessoa ali. Fazendo aquela comparação com outras técnicas, a vantagem é realmente bastante grande, né? Isso. Se a pessoa deixar a coisa ficar feia mesmo e precisar de um procedimento cirúrgico, ela vai ter que desembolsar uma quantia aí em cima desse procedimento, vai precisar ficar tomando medicações, ficar de repouso, fazer algumas sessões de fisioterapia, ficar afastado do trabalho durante um período, às vezes, extenso. E com a utilização dessa técnica, dependendo do caso, a gente não tem necessidade de fazer tudo isso. A gente consegue, de certa forma, baratear esse custo que a pessoa teria e também dar qualidade de vida para ela, com uma reabilitação mais rápida e diminuindo esses transtornos que a pessoa tem. Até mesmo se ela faz uma cirurgia de joelho, como é que ela se locomove? Então, em alguns casos que a gente não tem necessidade de fazer o procedimento cirúrgico e consiga resolver com a onda de choque, você melhorou a qualidade de vida da pessoa. E fazer o quanto antes melhor também, né? Quanto antes a pessoa procurar ajuda para estar se tratando, sim, melhor. Bom, e agora, em relação a convênios, atende a convênios também, a planos de saúde? Isso, clínica? Na clínica a gente tem inúmeros planos de saúde. Praticamente quase todos aqui de Patos nós atendemos. E alguns de fora, de São Paulo, de Belo Horizonte também. Só repetindo então para você, amigo de casa, telespectador, a Clínica Qualidade de Vida fica na rua Doutor Marculino, 658. Anota o telefone aí, é facinho, viu? Se você quiser dar uma ligadinha lá também, é o 98857-8586 ou então o 3821-0300.
66. Quer também conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho que é desenvolvido na clínica? Você também pode acessar a página da clínica no Facebook, que é facebook.com/CL Qualidade de Vida, ou então no Instagram também, da mesma forma, /Qualidade de Vida. Lucas, eu sei que se a gente tivesse mais tempo aqui, com certeza teria muitos outros assuntos para estar batendo papo aqui, conversando. Tá. Mas eu quero, já de antemão, agradecer aqui a sua presença, a sua participação. Eu espero ter clareado muita coisa aí, esclarecido muitas dúvidas também, pessoal de casa. E qualquer dúvida também, lógico, é só procurar vocês lá na clínica para aquele bate-papo, conhecer o trabalho, conhecer mais um pouquinho sobre essa técnica do tratamento, né, chamado TOC, né, que é terapia por ondas de choque, que é utilizada para tratar a dor e que, né, a gente possa ter outras oportunidades também de conversar aqui e esclarecer mais aí para o nosso amigo telespectador de casa. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Também agradeço ao pessoal que nos assistiu, que mandou algumas perguntinhas para tentar tirar suas dúvidas, e demais dúvidas, se o pessoal tiver, pode estar entrando em contato comigo lá, com o nosso pessoal lá da clínica, que a gente está ajudando a sanar essas dúvidas aí. Obrigado, Lucas. Clínica Qualidade de Vida, Clínica de Fisioterapia, Rua Doutor Marcolino, 658. Acabou o nosso programa, mas agora você vai ficar com o BNTV News, as principais notícias de Patos de Minas e de toda a nossa região. A gente volta a se falar novamente na próxima semana. Terça-feira eu te espero, programa Mais Saúde. Até lá.